Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou editor do estradas.com.br e também um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz, um pai órfão de filho. O nosso foco, naturalmente, é segurança viária, é redução da mortalidade no trânsito, da violência no trânsito, e esse também é o foco original da própria Polícia Rodoviária Federal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foge um pouco à nossa atribuição, que é a segurança em geral, mas porque nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que se discute a extinção da Polícia Rodoviária Federal. Na realidade, querem mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal, tirando algumas atribuições importantes para o exercício da atividade policial na rodovia, e querem transformar em Polícia Viária, numa PEC, que apareceu agora e que o governo está envolvido, políticos estão envolvidos, e aí a Polícia Rodoviária Federal assumiria também a fiscalização, o controle de hidrovias e ferrovias. Desculpe, eu acho que se a Polícia Rodoviária Federal, que foi criada para a segurança viária, principalmente redução das mortes nas estradas, nas tragédias, dos acidentes ou sinistros de trânsito, atribuir à Polícia Rodoviária o cuidado de hidrovias e ferrovias, me parece um desvio total de finalidade, e dá a impressão, ou pelo menos pode dar a impressão para muitos, não necessariamente para mim, mas para muitos, de que há uma intenção de desmobilizar a Polícia Rodoviária porque ela está tendo um bom trabalho nas rodovias no combate ao crime organizado, a logística do crime organizado. Então vamos dar mais atribuições, porque aí você tira você desarticula, digamos, esse combate. Não é que isso esteja ocorrendo, mas pode dar essa impressão, né? E é natural que essa possibilidade também exista no mundo que nós vivemos hoje, né? Eu não quero acreditar que isso seja possível, mas, infelizmente, o Brasil sempre nos surpreende. A polícia, e eu vou dar exemplos práticos, a Polícia Rodoviária Federal está na pista muitas vezes circulando para cuidar do trânsito e para um engarrafamento, ela está parada lá na frente cuidando, por exemplo, de um acidente, e, de repente, motoristas de caminhão que estão a 2, 3 quilômetros do engarrafamento atrás, eles abrem o compartimento de carga e começam pessoas a roubarem a carga, às vezes até com o veículo em movimento, em baixa velocidade, a roubar a carga na pista. E o caminhoneiro não pode fazer nada, porque está correndo risco de vida, ele está lidando com criminosos, não são pessoas comuns. E a Polícia Rodoviária Federal não consegue chegar para combater isso. E isso está ocorrendo com muita frequência. Nós temos outros casos em que você tem um tombamento de uma carreta, que a carga se espalha, e aparecem 200, 300 pessoas do nada. É lógico que não é do nada, isso é crime organizado. E ali roubando, saqueando a carga, inclusive às vezes com o motorista ferido ou até morto, chegam a passar por cima dos corpos, sem a menor cerimônia. E se a Polícia Rodoviária Federal chega para atender uma ocorrência como essa, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro sinalizar o local e ela vai atender a vítima. Ela vai cuidar da preservação da vida e da segurança de todos que estão circulando. Depois é que ela vai se preocupar com o roubo da carga que está ocorrendo naquele momento. Então, atribuições como essa, já a Polícia Rodoviária Federal tem tido dificuldade. Não porque o seu efetivo não se esforce, não, porque o efetivo é muito menor do que a necessidade. Porque os recursos são muito menores do que as necessidades, né? Então, se precisa de mais recursos, mais viaturas, mais policiais preparados, mais tecnologia, mais apoio, inclusive, de outras forças, por que falar em uma polícia viária que vai cuidar de rodovia, hidrovia e ferrovia? Me parece muito estranho isso. Não vejo lógica em eficiência e principalmente na preservação de vidas. Eu entendo de que a Polícia Rodoviária Federal focou muito no nosso noticiário, principalmente na distribuição de notícias para a imprensa, sobre os casos de combate ao crime, as apreensões de drogas, armas, munição, contrabando, ou seja, atividades policiais que eles realizam na pista, com, às vezes, apoio da Polícia Federal nas investigações, mas, na maioria dos casos, estão simplesmente os policiais federais na rodovia fazendo esse trabalho. E isso, às vezes, gera uma ciumeira, porque começa a estar muita notícia sobre a Polícia Rodoviária Federal atuando em algumas atividades que, teoricamente, seriam atribuições da Polícia Federal, que, na realidade, é atribuição da polícia, né? Evitar esse tipo de crime e esse tipo de situação.
E eu acho que deveriam mostrar mais tudo aquilo que a Polícia Rodoviária Federal faz e os policiais rodoviários fazem no dia a dia, e que agora eu vejo, talvez nas mídias sociais, alguns policiais utilizando mais o Instagram, principalmente, para falar sobre isso. Né? Não só sobre educação no trânsito, de maneira muito mais eficiente do que as campanhas educativas, explicando determinadas regras, mostrando que eles não fazem parte da indústria da multa, que isso é um mito. Na realidade, eles estão tentando evitar que as pessoas cometam infrações. Essa atribuição deles é porque isso vai resultar em tragédias. E essas tragédias têm um impacto humano muito grande nos próprios policiais. Tem o coronel Onivan Elias, da Paraíba, que fez vários estudos e levantamentos sobre as mortes de policiais no Brasil, de suicídios de policiais, inclusive de mortes no trânsito. Tem um levantamento que foi feito de 2001 a 2020, que 28% das mortes policiais rodoviários no Brasil, cerca de 100, se eu não estou equivocado nesse número, ou algo próximo disso, foram os chamados acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, que ocorrem de várias formas. Pode ser a perseguição que o policial está realizando atrás de alguém que está fugindo ou com armas, munição, ou que estava dirigindo alcoolizado ou drogado, e o policial acaba se envolvendo, tombando, capotando. Pode ser, por exemplo, como aconteceu com um policial que foi verificar um animal na pista, e foi chamado na última hora, quando já estava encerrando o seu expediente, e foi lá, e quando está retornando, fazendo um retorno, houve um choque com uma caminhonete que vinha aparentemente em velocidade excessiva, pegou a lateral deste policial rodoviário do veículo em que ele estava, e ele ficou praticamente 2 anos inválido, num estado semelhante ao do Michael Schumacher, e veio a falecer recentemente, o Anderson, do Paraná. Uma situação dramática. Na realidade, ele morreu em função de um atendimento de animal na pista. Né? Em outros casos, eles estão sinalizando um sinistro, um tombamento, um acidente, e são atropelados quando estão sinalizando. E outras vezes tem os confrontos também que ocorrem com os crimes organizados ou com situações de risco. É preciso lembrar que os policiais rodoviários, com isso, também têm um impacto muito grande do ponto de vista humano. Veja, por exemplo, o policial rodoviário que vai atender um acidente, né? É sinistro, mas eu vou falar acidente para facilitar para as pessoas. Ele vai atender um acidente que tem criança pequena. E ele chega ali, ele tem filhos da mesma idade. Como é que ele se sente quando ele está atendendo, às vezes, uma criança que foi mutilada ou que morreu de forma brutal, e ele está ali vendo os corpos? Ou ele está ali ajudando a atender, a fazer os primeiros socorros? Como é que esse policial se sente? Isso tem um impacto emocional que gera, inclusive, suicídio, que o próprio coronel Onivan Elias tem abordado. São dramas humanos, o afastamento da família, dependendo do local onde ele está trabalhando. Tem as situações em que ele vai atender, por exemplo, um conflito familiar de gente que mora na beira da rodovia e cuja única polícia que tem próxima é a Polícia Rodoviária Federal. Não é a federal, não é a civil, não é a militar, é a Polícia Rodoviária Federal. Então ele vai atender, ou ele vai atender um parto, como eles fazem muitas vezes, ou atende um caso, como eu vi esses dias, de um caminhoneiro na Bahia, aliás, do motorista de automóvel que passou muito mal, que estava tendo um ataque cardíaco. O policial que fez os primeiros socorros, assim como fizeram no Rio Grande do Sul com um caminhoneiro que depois voltou para agradecer, dizendo que estava vivo graças à atuação do policial rodoviário federal. Esse tipo de situação é que deveria ser mostrado para que as pessoas entendessem um pouco mais o grande número de atribuições que a Polícia Rodoviária Federal tem. Então, no meu entendimento, é importante que o governo observe a Polícia Rodoviária Federal com esse olhar, inclusive do ponto de vista político, porque é importante a gente lembrar, quando nós tivemos a paralisação de 2018, que quase derrubou o governo Temer, e outras paralisações importantes que foram ocorrendo ao longo do ano, algumas pró-governo, outras contra-governo, um grupo político que queria derrubar um outro grupo político. A gente, infelizmente, teve o uso político, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal. Mas quando teve a grande paralisação de 2018, que o país estava sendo estrangulado e quase levou à renúncia do presidente Temer, a Polícia Rodoviária Federal é que acabou com a paralisação. Sem nenhuma violência, com experiência, com estratégia e com firmeza de quem comandava a corporação naquele momento. Foram para a pista porque conheciam a realidade,
né? Então, essa experiência foi muito importante de conseguir entender a realidade daqueles que estavam ali defendendo determinadas causas, que seriam os movimentos dos caminhoneiros, aqueles que estavam manipulando esses grupos, que é o que geralmente ocorre nessas paralisações, tem grupos por fora que estão manipulando e financiando esses movimentos, e os pleitos podem até ser justos, vários deles são justos, outros são simplesmente uma estratégia de quem controla boa parte dessa categoria ou que tem interesses políticos, o que ocorreu muito em 2018. Foi a Polícia Rodoviária Federal que resolveu. Não foi a Polícia Federal porque ela não teria expertise para resolver isso. Não conhecia da pista. Nem as Forças Armadas tinham condições de resolver esse problema. Não conheciam da pista. Então, essa experiência também, até do ponto de vista político, é muito importante. E ao invés de governo, ministro, políticos ficarem preocupados em transformar a Polícia Rodoviária Federal numa polícia viária para cuidar de hidrovia e ferrovia, que me parece uma coisa totalmente fora de propósito, eles deveriam se preocupar em, primeiro, aumentar o efetivo, melhorar as condições de trabalho, aumentar o número de viaturas, fazer mais uso de tecnologia e dar condições de aplicação da lei. Eu vou dar 2 exemplos bem simples. Primeiro, hoje um motorista de caminhão é parado na pista e ele está dirigindo em excesso de jornada, que a Polícia Rodoviária Federal está combatendo e muitas vezes é mal vista por causa disso. Por quem explora essa mão de obra ou por quem quer dirigir sem a menor responsabilidade, não quer descansar. Ou seja, está querendo ser escravo. É muito estranho esse tipo de comportamento. Aí o policial detecta que aquele motorista estava em excesso de jornada, que ele não dormiu e que tinha uma porção de cocaína ali, pinos de cocaína dentro da carreta. E diz, para que são essa cocaína aqui? Não, é para meu uso. Então vamos fazer o seguinte, você está em excesso de jornada, você vai ter que ficar 11 horas dormindo aqui, você vai ter que descansar durante 11 horas antes de seguir viagem. Nós vamos recolher os pinos de cocaína. Você vai assinar um termo circunstanciado de ocorrência. É isso que acontece na prática. Tá? E que a justiça talvez te convoque algum dia. Na verdade é essa. E aí depois, entrega a chave. Depois das 11 horas, quem sabe até o governo mande cantar uma canção de ninar para os caminhoneiros que estava com pinos de cocaína para uso próprio, dentro de um veículo com dezenas de toneladas, ou seja, uma arma de potencial destruição em massa, manda ele seguir viagem. Ele vai simplesmente sem a droga, vai mais descansado, mas nada impede que ele, alguns quilômetros à frente, ele compre droga novamente e faça uso da substância e mate uma família. E depois vão identificar que os policiais rodoviários flagraram ele com cocaína na pista e tiveram que liberá-lo, porque é assim que é o entendimento atual. Ao invés de você dizer assim, olha, só pode seguir viagem se apresentar um outro condutor, afinal de contas, droga ilícita, é proibida, o senhor está com a droga, o senhor não pode seguir viagem. A mesma coisa, o exame toxicológico vencido. Se o exame toxicológico está vencido, ele não pode continuar dirigindo, tem que chamar um outro condutor para assumir o volante. Mas a Polícia Rodoviária não pode fazer isso. Por quê? Porque não há empenho, na verdade, das autoridades para resolver esse tipo de problema que eles vão viver na prática, na pista, na realidade da estrada. Um outro exemplo, fala-se, a Polícia Rodoviária Federal faz parte da indústria da multa. Então o policial vai lá e fiscalizar a velocidade, se ele estiver fiscalizando a velocidade num determinado trecho com radar, diz, olha, indústria da multa. E ele vai receber dinheiro de quem? O veículo passa em alta velocidade, aquilo é registrado no sistema, ele não tem acesso nenhum ao condutor, o condutor vai embora, apenas foi registrada a infração. E aí dizem que é a indústria da multa. Para quem? Isso naturalmente é a alegação de quem foi penalizado, do infrator. E aí vem o lado pior disso. Se a gente comparar como é que funciona, por exemplo, na França. Na França, você tem uma política que foi criada a partir de 2018 de contratação de empresas privadas com motoristas não identificados circulando pelas rodovias, registrando as infrações e os crimes de trânsito, e essas informações são repassadas para o governo, que vai autuar todos esses condutores. Quando foi lançado esse programa, o ministro da França responsável por esse programa disse, olha, a nossa estimativa é aumentar em 1 bilhão de euros o faturamento com multas. Se vocês não querem que a gente fature, é simples, cumpram a lei. E se falar a mesma coisa no Brasil? Eu não acredito que o nosso ministro da Justiça diria isso. Não acredito que nenhum ministro, o ministro dos Transportes não diria isso. Não acredito que o presidente da República diga isso, nesta gestão e nas gestões anteriores. Há uma cultura de proteção ao infrator no Brasil.
E aí a gente vê uma coisa incrível, né? Que você vai ver na Espanha, por exemplo, os policiais ficam escondidos. Você tem multas geradas pelos helicópteros da Direção General de Tráfego que ficam sobrevoando a estrada. E como é que funciona no Brasil? Nós temos a Resolução 798 de 2020 e ela determina que você indique a presença. Primeiro, você tem que apresentar um estudo para justificar a presença de um radar móvel. Esse estudo tem que estar disponibilizado no site da Polícia Rodoviária Federal e das estaduais. Você tem que sinalizar a presença da fiscalização na pista e o policial tem que estar visível. Então, é melhor dizer assim, olha, bota uma banda de música no local onde tem o radar. Porque se você comparar com o que é feito lá fora, você vai ver que é comportamento completamente diferente. Citei o caso da Espanha e o caso da França. Né? Não é à toa que Espanha e França têm hoje o mesmo número de mortos no trânsito que tinham nos anos 60. A população aumentou tremendamente, a frota aumentou tremendamente, o volume de rodovias que eles fiscalizam aumentou tremendamente e o número de mortos é menor do que nos anos 60. Ou seja, eles obtiveram, com a tolerância zero, com a fiscalização cada vez mais rigorosa, resultados fantásticos do ponto de vista da preservação da vida humana, que eu acho que era isso que nós deveríamos nos preocupar, com a preservação da vida humana. E aí vem o lado contraditório. O governo federal lança uma campanha através da Senatran e do Ministério dos Transportes, que os policiais rodoviários federais têm que fiscalizar, e aí já é o Ministério da Justiça, que é desacelere, seu bem maior é a vida. Muito bonita a campanha, bacana, legal. E aí? Por que não revogam a resolução 798 de 2020? Uma resolução criminosa que facilita a vida dos infratores. Ou seja, eu estou dizendo para o pessoal, desacelere, mas fica tranquilo, porque você, quando tiver fiscalização, você vai saber onde nós estamos, porque assim determina uma resolução, não é uma lei, não, é resolução, que pode ser revogada a qualquer momento. Por que não revogam? Então, essa postura contraditória mostra que, por um lado, o governo atua como se quisesse combater o crime, como se quisesse combater os crimes de trânsito, como se quisesse combater as infrações de trânsito, e, por outro lado, atua facilitando a prática do crime, desestruturando os controles, também os crimes de trânsito, facilitando para que o infrator, para que o criminoso de trânsito saiba onde possa ter controle. E nós precisamos definir qual é o caminho que o governo quer. E o problema não é de um governo, é uma sucessão de governos com ideologias diferentes, em que a impunidade é sempre mais valorizada do que a punição. E sem punição não existe educação que funcione. E não há combate ao crime que funcione se não houver tolerância zero. É isso que nós precisamos. E o que nós precisamos é uma Polícia Rodoviária Federal com mais apoio do governo, com melhor estrutura, com mais efetivo, viaturas, uso de tecnologia, porque a atuação da Polícia Rodoviária dá um grande lucro para o governo. Primeiro, pela preservação de vidas, isso tem um impacto também no sistema de saúde, isso tem um impacto na Previdência, do ponto de vista humano é um valor incomensurável e existe um impacto econômico também dessas atividades que a polícia realiza, inclusive combatendo contrabando, o crime organizado, o tráfico e também a evasão fiscal. Então, essa história de polícia viária, que até alguns policiais rodoviários federais chegam a defender, bem intencionados, mas acreditando talvez numa expansão de poder, eu sinceramente não acredito. Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal deveria enfatizar, sim, o trabalho que ela realiza em todas as outras áreas, não focar apenas na questão do combate à criminalidade ou dar tanto destaque às apreensões de drogas. Ela deve continuar fazendo esse trabalho, mas eu acho que tem outros aspectos a serem mostrados, porque, caso contrário, também vão criando esses ciúmes dentro de alguns grupos, inclusive dentro de alguns grupos da própria Polícia Federal, e essa ciumeira pode ser muito ruim para o Brasil. Nós precisamos que as forças policiais sejam mais eficientes, mais atuantes para a preservação da vida, combate ao crime, com o apoio da sociedade e não nós desestruturarmos as poucas coisas que funcionam bem no país, ainda que poderiam funcionar muito melhor, que é o caso da própria Polícia Rodoviária Federal. Para isso precisa de apoio do governo, das autoridades, dos políticos e da própria sociedade e da imprensa.